cerejinhos e cerejinhas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou a Larissa, sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. Hoje eu estou aqui com mais um vídeo falando sobre PLL, sim, porque sempre que eu puder falar de PLL, eu vou falar, porque eu amo essa série, então sempre que eu tiver algum assunto aqui pra trazer, eu vou trazer sim aqui pra vocês. Eu não obtive respostas a algumas perguntas que eu queria muito, né, que tivessem respostas que fossem de fato mostradas as respostas aí no final da série. Então eu vou falar sobre algumas delas aqui com vocês. Eu acho que algumas coisas ficaram muito relativas, né, para o que você acha que aconteceu, quando na verdade eu acho que a Marlene teria que de fato mostrar, dar a resposta dela, né. Antes eu gostaria só de mandar alguns 4 beijos aqui especiais, que eles vão para Fala Bre! Pro Lucas Fernandes, pro Vinícius e pra Ana Viveiros. Um grande beijo no coração de vocês, meus amores. Muito obrigada por me acompanhar. Bom, a primeira interrogação é: como o Ed conhecia a Arya? Pra quem não se lembra, Ed era o enfermeiro lá do Hadley, né? E quando a Arya foi ser voluntária lá, quando ela foi descobrir lá, investigar algumas coisas no Hadley, ele já conhecia ela, né? Ele se lembrava dela. E, tipo, a gente não teve respostas quanto a isso, né? Eu queria ver mais ele. Eu acho que ele tinha alguma coisa ali, tipo, tinha um mistério nele, sabe? Da onde ele se lembrava da Arya, né? E se eu não me engano, ele tinha marcado o encontro com o Ezra e ele não apareceu. Talvez, né? Deu um sumiço nele. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que tinha que ter falado sobre ele, que tinha que ter trazido essa resposta aí pra gente. Pra muitos pode parecer uma coisa pequena, mas que pra mim deixou a desejar. O segundo ponto são os desenhos e áudios da Bethany. Gente, tipo, pra mim ficou muito assim, por que mostrou tanto isso? Por que isso foi tanto uma grande descoberta tal? Eu queria que tivesse mostrado, sabe, aqueles desenhos dela fazendo sentido, os áudios dela, que tivesse uma ligação com isso tudo, que ela fosse uma personagem que tivesse mais participação, que, sei lá, que tivesse mais respostas aí sobre a vida dela, que não fosse só aquilo que a gente já sabia. Eu não gostei da história dela, eu achei bem mal contada, pra mim foi uma coisa meio, tipo, sério que foi isso? Nossa, que droga. Eu queria que fosse mentira, né, que tivesse sido a Charlotte, que tivesse outras coisas mais no meio daquilo tudo, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, qual era a importância daqueles desenhos e áudios da Bethany no Hadley? A terceira pergunta é: como as mães saíram do porão? Gente, sério, como elas saíram daquele porão? Meu, elas citaram isso na última cena, sabe? Elas... Ai, que saco! Elas riram dessa história, mas elas não responderam o que houve. Como elas saíram de lá? O quarto ponto é: por que Sarah dedicou a sua vida a... Gente, ela parou totalmente a vida dela e ela se dedicou a ficar lá ajudando a Charlotte a torturar meninas desconhecidas. Tipo, por quê? Tinha até um spoiler aí, que ela tinha uma vida familiar bem complicada, então eu acho que poderia ter trazido isso de fato, de olha, ela fugiu de casa realmente, né, e aí a Charlotte abrigou ela, então, né, em favor, foi uma troca, na verdade, a Charlotte dava abrigo pra ela e ela ajudava a Charlotte a fazer essas coisas. Eu, pelo menos, queria que tivesse mostrado isso, que tivesse essa conversa e essa explicação, porque ela foi uma personagem que, tipo, tá, ela tava lá, ela ficou lá, ela fingiu, foi toda falciane aí no meio da história toda, ajudou, mas por quê? Tipo, por que ela sumiu, ela foi dada como desaparecida, ela deixou os pais dela preocupados, as amigas, ela largou a vida dela pra se dedicar a Charlotte. Qual era o motivo disso? O quinto ponto é: por que a Cissy, né, a Charlotte, estava com a Melissa lá na noite do celeiro? Eu não me recordo de ter uma resposta sobre isso, dessa conversa dela. Se teve, vocês me perdoem e por favor me recordem aqui a resposta dessa questão nos comentários. O sexto ponto é sobre a Elisa, né? Muitos de vocês viram aí o vídeo que eu fiz sobre a Elisa, né? Uma teoria que eu tinha feito dela ser a filha da Alicent, dela ser aquele bebê lá, daquela gravidez que a Alicent teve no passado, que eu acho que, se eu não me engano, a Alicent tinha engravidado do Wilden.
E não teve resposta sobre a Elisa, não mostrou nada sobre a Elisa. E eu fiquei meio tipo, ai, que triste, cara. Porque ela foi uma personagem ali colocada com tanto mistério naquela vilinha. Por que que a Charlotte visitava aquela criança? Por que que a Charlotte gostava tanto daquela criança? Por que que a Charlotte levava brinquedos pra ela, dava bonecas ali com o nome das Liars? Por que que aquela menina tinha tanto carinho pela Charlotte e a Charlotte por ela, né? Até o namorado dela, o Archer lá, visitava também aquela garota. Por quê? Né? Por que que eles mentiam falando que eles estavam em um lugar lá na fazenda da família do Archer? E aí depois as Liars descobriram que não existia a família do Archer, não existia essa fazenda toda. Na verdade, eles estavam ali pra ver aquela menina, pra ficar com aquela menina e tipo, por quê? Por que eles faziam isso? Quem era essa menina no meio dessa história toda? Outro ponto é sobre o Halloween. Eu não lembro de qual temporada, mas aquele Halloween em que elas estavam em Ravenswood, naquela festa misteriosa lá no cemitério. E a senhora Gromald fala que uma delas foi tocada por quem a Allison tinha mais medo. E aí tudo indicava que tinha sido o Ezra. Porém, depois a gente descobre que o Ezra, né, tava fazendo toda aquela investigação, tava fazendo aquilo tudo pura e simplesmente porque ele estava escrevendo um livro, né? Ele chegou a trabalhar para A, se eu não me engano, mas ele tava só com o objetivo de escrever o livro, né? O foco dele era a história, né, sobre a Allison, que a Allison teria tanto medo dele, sendo que a gente sabe que eles tiveram um relacionamento, que eles estavam super de boa e que não tinha motivo pra Allison ter medo dele. Teria sido, sei lá, a Cici, né? Será que era da Cici que ela tinha medo? Mas a Cici tinha tocado em uma das meninas antes. Ai, meu Deus do céu, acho que eu preciso reassistir essa série, porque, de fato, são muitas coisas, são muitos pontos e muitos detalhes a serem observados. O oitavo ponto é: qual era o significado daquele quebra-cabeças do jogo? Porque estava escrito lá, home, casa. E aí eu sempre achei que seria um mapa. E aí quando tava montado era na verdade um rosto, que parecia ser o rosto do Archer lá, quando a Hannah matou ele atropelado. E por que que era o Archer ali? A Alex sabia, né, que as meninas tinham matado, enterrado ele, então ela usava isso pra mexer com elas, pra ameaçar e jogar com elas, então teria sido isso. Mas por que que tava escrito casa, então? E não sei, eu queria que tivesse falado sobre o desenho, sabe? Que queria que aquilo, na verdade, tivesse um significado maior, que aquilo fosse, de fato, uma resposta. O nono ponto é sobre a morte do Ren. Tipo, como o Ren morreu. Gente, eu fiquei me perguntando isso. Eu fiquei assim, não, como assim? Não vai mostrar a morte do Ren? Não vai mostrar como a Alex matou o Ren? A Marlene tinha até falado que ela não conseguiu, né, o ator que faz o Ren pra fazer mais gravações e tal. Então eu acho que ela poderia ter trocado aquela cena do aeroporto pela cena em que a Alex mata ele. Porque eu queria muito ver como isso aconteceu. Tipo, ela deu um tiro nele e depois ela mandou cremar o corpo e guardou as cinzas no diamante. Eu queria ter visto a cena. Isso, pra mim, eu queria uma resposta quanto a isso. Eu precisava ver essa cena, eu queria mais cenas com o Ren. E a 10ª e última pergunta é como que a Mona tirou, né, a Mary Drake e a Alex do país e conseguiu, né, deixar elas lá presas, como é que ela fez tudo isso? Gente, é uma coisa que não foi mostrado, nossa, ela em aeroporto, viajando com elas, ela colocando elas lá, mas é uma resposta que eu não acho que tenha necessidade, eu acho que não precisava realmente se gastar fazendo essas cenas, porque foi ótimo da maneira com que foi mostrado, já a Mona lá com a lojinha dela, super bem, e descendo, né, eu acho que era embaixo, sei lá, e com as duas lá na casinha de bonecas. O Monão é Monão, e se Monão quer, Monão consegue, afinal o Monão também é uma hacker, e ela tava também com um policial, vai saber se de fato ele não era um policial de verdade, mas que tava ajudando ela ali, e que conseguiu algumas coisas aí também pra ela. Então, acho que não tinha necessidade mesmo de, oh meu Deus, precisava mostrar isso.
E é isso, meu povo lindo. Não esquece de deixar aí o gostei de vocês, que eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma pergunta aí que você também não se lembra de ter visto a resposta, coloque aqui nos comentários. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.